Nossa mulher positiva dessa semana é a Thaísa Buesco, diretora de conteúdo da Casa Vogue. Thaísa, muito obrigada pela sua presença. Oi, meninas. Muito legal estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês. Recíproco. E a gente está namorando essa entrevista há tanto tempo, então muito legal. Tempo. Quase 2 anos. Mas a gente sabe que acontece no momento que tem que acontecer. É isso mesmo. E agora, eu quero que você conte a sua história, porque é uma história muito legal, que a gente sabe que antes de você virar diretora de conteúdo da Casa Vogue, você era advogada. Assim, que a gente pensa, era arquiteta, designer, sei lá, qualquer coisa, menos advogada. Conta essa transição de carreira pra gente. Eu vou, rapidinho, vou tentar ser curta e grossa. Quando eu fui prestar vestibular, eu estava entre arquitetura e jornalismo. Entre arquitetura e direito. E aí, jornalismo eu não pensei, né? Entre arquitetura e direito. Só que eu achava que eu era mais falante, assim, eu era melhor na fala do que no desenho, porque eu não era exatamente boa em desenhar. Então eu fui para o direito, fiz direito na PUC São Paulo, e fui estagiando, me formei e entrei na área de direito societário, que era o que eu mais gostava. De qualquer forma, era uma área que eu gostava, porque as novas tecnologias que vêm para o Brasil precisa de um advogado dessa área para implementar os contratos, fusões, aquisições, esse tipo de coisa. Mas eu sentia que a vida estava acontecendo lá fora, porque o advogado ele fica preso numa sala, sei lá, das 9 da manhã às 9 da noite, tranquilo, todo santo dia, ou lendo, ou escrevendo, ou no telefone. Reuniões você quase nem faz mais, porque é call, mas de vez em quando tem umas reuniões para encontrar as pessoas. Enfim, e aí eu namorava um cara, eu queria muito fazer uma experiência fora do país, porque eu nasci nos Estados Unidos, mas vim pequena para o Brasil. E depois voltei várias vezes a turismo e tudo mais, mas nunca tinha morado fora. Então eu tinha essa necessidade de morar fora. Tentei pelo próprio escritório que eu trabalhava, não deu certo. Namorava um cara que estava de mudança para os Estados Unidos. E aí pensei, bom, em ele indo, dando certo, eu vou. Largo tudo aqui e vou. Você já tinha green card também? Eu já tinha o passaporte, não tinha problema nenhum. E aí, levei o pé na bunda. E meu mundo caiu duplamente. Mas aqui não estava no Brasil ainda. Eu ainda estava aqui, ele lá. Mas ele chegou lá e terminou. E aí, eu fiquei muito mal. E, porque o amor tinha acabado e a oportunidade de eu ir pra fora também. Aí, eu me lembro que eu estava no escritório, era 11 da noite, que eu estava acabando um contrato. Aí eu recebi uma luz, mas não tô brincando. Recebi uma luz, assim, uma clareza na cabeça, assim, o que você está fazendo aqui? Eu vou sozinha, não preciso de homem, não preciso de escritório, não preciso de nada, gente. Power girl. Não é? Não, mas realmente, eu fiz positivas. 2 contas, assim, eu falei, bom, eu pagava ainda financiamento do meu apartamento, falei, bom, eu alugo, com aluguel eu pago financiamento, então uma coisa compensa com a outra. Resolvia esse Vendo problema. meu carro, tinha um dinheirinho guardado, vou fazer um curso e eu não vou para os Estados Unidos, porque o cara tá lá e já sei falar inglês, preciso aprender a falar inglês, vou para Itália. Aí eu falei assim, nossa, eu vou para Itália namorar os italianos, aprender italiano, vai ser super legal. Vou fazer um sabático cultural. Queria Roma, mas em Roma não tinham cursos de curta duração. Todos os cursos que eu me interessava eram 3 anos. Não, a ideia é ficar 1 ano. Fui para Milão e descobri esse curso na NABA, que era um curso livre de cenografia. Porque eu sempre gostei, como eu queria ter feito arquitetura ano passado, eu sempre gostei de arquitetura, de decoração. Mas eu não queria ser mais uma decoradora que não era arquiteta. Na minha cabeça aquilo, mas eu não conhecia muito o mercado, achava que... E também não estava disposta a fazer arquitetura. Então eu pensei, cenografia é uma coisa legal, porque faz cenários, mas são decorações efêmeras, né? Você monta e desmonta. Faz cenário para o teatro, faz cenário para o cinema, faz cenário para a revista. E aí tinha esse curso lá, me inscrevi, consegui o visto, toda a trabalheira, que de repente se eu tivesse ido para os Estados Unidos eu não teria, mas foi incrível. E eu tinha uma amiga morando em Milão, então a gente dividiu o apartamento no primeiro momento. E aí eu só estudava, os primeiros 6 meses só estudando. Aí o dinheiro aqui minguando, eu pagando em euro, na época estava 4-1, estava como hoje, bem caro. Então eu falei, não, vou ter que fazer, eu tinha 30. Essa parte eu esqueci. 30, quer dizer, entre 28 e 30 é quando tem o retorno de Saturno, né? Total. A revolução de Saturno e tudo mais.
Que é E foi muito sério, o Retorno de exatamente. Saturno existe. Pelo menos pra mim ele veio com tudo. Veio com tudo. E eu traduzo como assim: você tá com a sua casinha lá, aí ela vira de ponta cabeça, tem um terremoto. Exatamente. Tudo que não pertence a você cai, vai embora. E aí você E é impressionante volta, que vem tonta coisa do assim, passado mas assim. também, né? É isso. Pessoas do passado que você tinha perdido a ligação voltam. Impressionante. É impressionante. Não, pra mim veio com tudo, mas veio realmente com os 30. Aí, enfim, fui pra lá, fiquei esses primeiros 6 meses só estudando, só brincando de voltar a ser estudante, mas o dinheiro minguando, eu falei, não, vou fazer, você garçonete, né? Porque eu nunca tinha sido, assim, com adolescente, eu não tinha ido pra fora pra fazer esse tipo de depois coisa. de 30 Isso é anos você muito- tava sem namorado, sem trabalho e Não, e eu era sócia do escritório que eu trabalhava, assim, minoritária, mas eu já era advogada sênior, eu já ganhava Não, um você bom era super salário. bem De repente, sucedida agora eu não tava e ganhando virou nada. garçonete, assim, nada E com virei garçonete, garçonete. mas você era uma advogada. Mas aí, garçonete da onde? Do curso Comodiete. Pelo menos era um lugar legal. Assim, você Só que falou, rolou eu tenho experiência uma em crise. ser garçonete, porque... Zero, né? E aí? Não, e eu falava um italiano mais ou menos. Aí a dona, que é a Carla Sozzani, que é irmã da Franca, que faleceu, né? Diretora, antiga De diretora da redação, Itália, da Vogue Itália. Da Vogue Itália. Essa Que senhora era uma falava das assim, mais- La Thaisa solo pane e acqua. Então só podia servir o pão e a água. Eu não podia pegar pedido, porque eu não falava um bom italiano, entendeu? Porque eu podia fazer alguma gafe. Sim. Aí eu falei, beleza, gente, porque eu não quero essa carreira de garçonete. Porque tinham caras lá que estavam há 20 anos Sim, garçom. não, é uma carreira. É tipo carreira garçom. Não, é claro que é. Eu, numa boa, me divertindo, mas às vezes dava uma crise, assim, porque eu me via sentada na mesa, tomando os drinks e tal, em vez de estar servindo. Mas enfim, beleza. Aí a professora da cenografia me propôs para os alunos, assim, um bom trabalho para vocês ganharem um dinheirinho é ser lanterninha do teatro. Boa ideia. Do lado do curso como tinha o Teatro Esmeralda, que hoje já virou um Italy. Desativaram Ai, o que teatro e pena, virou um né? Italy. Mas era um teatro de música, especialmente. Bom, eu tentei o Scala, tentei os teatros bacanudos, mas esse me pegou para ser lanterninha. Então eu ficava lá pegando o ingresso da pessoa e levando pro lugar. Gente, Ai, não Thaísa. tem. Só que eu vi um monte de show, Que maravilhoso. balé, um monte de coisa. Aí esse foram os coragem, segundos né? 6 Cara, meses. esse era garçonete e lanterninha, os dois. Garçonete e lanterninha enquanto eu fazia estudava. o curso. E o E dinheiro fazia o curso. acabando. E se o dinheiro divertia. acabava. Aí eu conheci o Rui Teixeira, que foi o meu padrinho dessa primeira mudança de carreira. Porque, na verdade, eu fui para lá para fazer esse sabático, mas eu tinha, no fundo, assim, vão me dar a chance de ficar um pouco aqui. Se rolar, rolou. Se não rolar, eu volto a ser advogada, tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu não era infeliz sendo advogada, não é que sofria com isso. Aí o Rui me levou para um shooting da El Decor Itália com uma stylist. Eu amei aquela história, porque era uma locação incrível, toda antiga, um prédio de época, todo com as paredes descascadas e os móveis contemporâneos. Eu achei aquilo tudo máximo, não entendia nada. Aí ela estava precisando de assistente. Aí eu fui ser a estagiária, a segunda assistente dela, mas eu ia pagar boleto no banco, né? Levava café, cappuccino, passar tudo, vassoura no corneto. chão, porque eram nós três, ela, a primeira assistente e eu. Só que aí eu aprendi tudo. Aí acabou o curso e eu continuei com ela. Aí eu ganhava assim, uma merrequinha que ajudava a pagar o aluguel. Só que eu aprendi muito, fui em todas as feiras. Aí o primeiro salão de Milão foi em 2004. Porque eu cheguei lá em setembro de 2003, aí em 2004 eu já fui no salão. E aí trabalhei com ela 1 ano e meio. Aí eu falei, gente, preciso tentar carreira solo. Poderia ter continuado com ela mais para aprender mais? Poderia. Mas o passo mais difícil era largar uma carreira de 8 anos de advogada e ir para a Itália para Ser lanterninha e já tinha feito. garçonete e tudo Aí mais. eu fui, falei com um com o outro, não sei o que, não dá certo, você pode fazer por conta própria. Aí eu fazia as produções, porque ela fazia produção em estúdio, catálogo, produção de feira, assim, de stand de feira para as marcas e tudo mais.
Aí, no primeiro dia de carreira solo, eu estava numa loja fazendo uma pesquisa e contando, saí da Beatrice e tal. Aí tinha um Mas fotógrafo como você conseguiu, incrível. desculpa, o trabalho no outro? Através desse fotógrafo brasileiro. O Rui Teixeira é um fotógrafo brasileiro que morava na Itália já há uns 15, 20 anos. Mas ele te indicou pros dois. Não, aí ele me apresentou pra Beatrice. Fiquei 1 ano e meio com ela, aí eu conheci bastante gente. Aí conheci um monte de fotógrafo. Aí seu italiano já estava mais... Aí meu italiano já estava super fluente, tudo certo. Aí, assim, primeiro dia de carreira solo, eu encontro um fotógrafo que era bárbaro, um italiano, que fazia muito Elle Decor Itália, que pra mim é a revista mais linda ainda da Europa. Eu digo que depois da Casa Vogue é Elle Decor Itália. Não, é incrível, eles fazem um trabalho maravilhoso. E aí ele falou assim, você não tem... Porque ele ouviu a história que eu não estava mais com a Beatrice, ele falou, você não tem umas casas no Brasil pra gente fotografar? Aí eu falei, não tenho, mas vou conseguir. Aí eu vim de férias, acho que era segundo semestre, eu vim de férias no verão daqui e fiquei um mês inteiro, eu visitei 50 casas. Foi aí que eu conheci o Rosenbaum, os Campana, o Arthur, o Isai, o Kogan, todos os arquitetos. Na coragem, posso na coragem. Eu tinha uma cartinha de apresentação da Elle Decor. Mas eu ligava, falava assim, eu trabalho, eu sou freela lá na Itália, tatatá. Às vezes pediam para mandar carta, às vezes não. Visitei todos eles, fiz foto pra caramba. Dessas 50 que eu visitei, a gente selecionou umas 8, 9. E aí viemos 3 meses depois para fotografar. Aí a gente fez... Sem ganhar nada? Não, tudo eu bancando. Produção minha com esse fotógrafo. Eu ia entrevistar, escrever, ele fotografar e a gente ia rachar 50-50 a venda da produção. Não, trabalho difícil isso. Tá, gente. Muito difícil. Mas Nossa, enfim, ela é pra muito mim era corajosa. importante, Muito. né? Ela só vai se jogando, Você tinha se quantos jogando anos? e se jogando. Isso tinha 33. 33. Por aí. Gente, na cara na 32, coragem 33. com 33. Gente, acho que a Continua. mensagem que você pode 33. mais deixar é que assim, nunca é tarde pra recomeçar. Não, pelo amor de Deus, o que é Nunca isso? é tarde. Mesmo você tendo uma carreira de 8 anos bem sucedida como advogada, você foi... Pois é, não, porque às vezes você tem carreira de 8 anos bem sucedida e você tá feliz naquela pele, beleza, maravilhoso. Porque eu tenho amigas, poucas, porque a profissão de advogado, eu brinco que são poucos advogados que gostam de ser advogados, de verdade. Bom, Espero que os meus gostem. Mas aí, calma, que eu tô curiosa. Daí você selecionou as 20. Não, aí as casas, né? Aí a gente teve uma reunião lá na redação da Elle Decor Itália, e eles gostaram de algumas só pelas minhas fotinhos. E aí, mas é assim, sem uma obrigação, um compromisso de comprar a produção. Não bancaram passagem, não bancaram nada. A gente bancou, beleza, vim com ele, e aí a gente fez umas 10 casas no total, 10 histórias. Dessas 10 histórias, isso foi em março de 2005. Março de 2005. Então eu tinha 32. Porque foi em 6 meses, assim, eu fiquei 1 ano e pouco com ela e nos próximos 6 meses eu já estava nessa história fazendo essas casas. A gente publicou 50 páginas na Elle Decor de Casas junho. brasileiras. Casas Olha, brasileiras. A massa. capa era nossa. Aí foi meu debut como jornalista, porque eu entrevistei todo mundo, eu entrevistava aqui em português, escrevi em italiano. Essa é outra parte engraçada. Eu sabia italiano para falar, me virava super, super bem. É muito difícil Mas escrever. Outra coisa é escrever, uma né? história É. em italiano. Aí eu usei a técnica do advogado, porque você não faz um contrato com a página em branco. Você pega vários modelos de contrato, faz um recorte cole assim e adapta ao teu contrato. Aí você ajusta as cláusulas e tudo mais. Eu fiz a mesma coisa, eu li sei lá quantos textos. Aí eu lia e riscava assim, essa expressão, porque as expressões, os jargões, assim, eu não sabia. Imagina o trabalho que essa não deu expressão isso. funciona com a casa tal, essa com a casa tal. Nossa. Então, assim, tipo, expressões pra falar, pé direito duplo, panos de vidro. Panos de vidro, imagina que Nossa eu sabia isso. Senhora. Não, fora Blá, 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 Ledope blá, blá. também, italiano, é Ah, uma língua sim. muito difícil de escrever. Aí, bom, isso devia ir com erros desse gênero, mas aí a redação acertava. Mas o modo, eles editavam tudo, mas o modo da história, assim, como contar a história, era meu, muito legal, adorei. Aí fiz a casa do Rafik Farah, a capa foi a casa do Arthur Casas em Poranga, que depois a gente republicou essa casa em todas as Elle Decor. Elle Decor inglesa, francesa, holandesa. E aí meu nome foi se espalhando e eu ganhei um dinheirinho com isso.
E, em paralelo, eu fazia as minhas produções e comecei produção de estúdio para Grazia Casa, para a própria El Decor, e comecei a fazer exposições de brasileiro lá. Eu comecei a colaborar com a Casa Vogue nessa época e comecei essas exposições e fiz um projeto muito legal com o Politécnico de Milão e o Politécnico de Milão e tipo a Fiesp de Como, a Confederação das Indústrias de Como, onde tem o polo da seda para moda e o polo do design. Então, Baby Itália, Cassina, Polyfam, Living, todas essas marcas estão lá. E aí eu trouxe os estudantes para dentro das fábricas para fazer projetos, protótipos com a sobra industrial. Enfim, então eu tinha uma atuação que eu escrevia, fazia produção e fazia projetos. Aí nessas, o que acontece? Passaram-se 7 anos, eu fiquei 7 anos na Itália. Aí a Clarissa saiu, a Condé Nast estava querendo assumir a operação no Brasil, e aí eu fui entrevistada. Me indicaram, aqui do Brasil me indicaram para Carta, na época, e para Condé Nast, aí eu participei desse processo. Tive que fazer um number zero da Casa Vogue, de como eu imaginava. Essa história também daria um outro vídeo todo. É uma pena, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Mas... E aí eu vim para Casa Vogue em 2010. Voltei para o Brasil para assumir a Casa Vogue. E assim, me contrataram no fim de agosto e dia 13 de setembro eu já estava na redação. Então em 15 dias eu tive que empacotar 7 anos de Itália, não sei o que lá, passar os trabalhos que eu estava fazendo para umas amigas. E aí os primeiros anos foram difíceis, porque eu nunca tinha trabalhado dentro de uma redação. Eu colaborava, mas nunca tinha sido nem repórter de uma redação, né? Que é o que você me perguntou, se eu falaria para fazer faculdade de jornalismo. Não, eu falaria, vai trabalhar num jornal, lá é a sua faculdade, exato, né? A vivência é muito importante. Mas eu aprendi na raça, na marra, porque tinha um redator-chefe que vinha, o Arthur, que vinha da Casa Jardim, mas o resto da redação toda eu fui entrevistando, chamando, aprendendo com os erros. Mas foi muito legal porque eu assumi em setembro de 2010. Em 2011 ou 12 eu fiz um projeto com o Gaetano Peixe. Então, as minhas conexões com a Itália me ajudaram a fazer coisas muito legais aqui. Com certeza, e a minha experiência lá, também multiplataforma, me ajuda muito no atual momento da Casa Vogue, do mercado editorial, que as revistas em si precisam de outras plataformas para existir. Para existir, né? Só revista hoje em dia não funciona, o mundo realmente mudou. E aí foi nesse processo todo, eu já estou há quase 9 anos na Casa Vogue, em setembro vai fazer 9 anos. Então eu criei novos talentos do design Casa Vogue, criei a Casa Vogue Experience, que é uma Casa Vogue, que a gente materializa tudo que a gente publica nessa casa real. Trazemos pessoas de fora, tem os curadores, que o Felipe Stack e a Patrícia Occhiola já foram editores convidados nossos, porque eu conheço o pessoal lá. Bom, e eles você vieram. não para de agitar o mercado, né? Pois é. Assim, lancei 2 anos atrás prêmio Casa Vogue Design. Não, Thaís, sério, eu não tinha ideia que essa história era tão interessante. Acho que a gente acertou em cheio de ter te chamado aqui. Com certeza. Eu tô triste que eu vou ter que pedir pra ir para as últimas 3 perguntas por causa do tempo. Não tem problema. Mas a gente gravaria assim mais um. Vamos gravar mais um. A gente grava mais um. Combinado já. É muita história boa. Mas eu acho que se eu posso deixar uma dica, mesmo. Realmente não tenham medo de ir atrás do sonho de vocês, sabe? Sem dúvida. Às vezes você nem sabe qual é o sonho, né? Porque aquela história que eu falei, quando você leva o pé na bunda, ou você é demitido, ou alguém te trapaceia de alguma forma, você fica arrasado e acha que é o fim do mundo, que infelicidade, que você não merecia aquilo. Mas destes momentos nascem as maiores oportunidades. Exatamente. Não, e oportunidades mesmo, sabe? As portas se abrem. E a gente tem que ver as oportunidades, porque muitas vezes elas passam, você está cega e não vê. O trem passa e vai. Exatamente. Ótimo recado que você deixou. Vamos para as 3 últimas perguntinhas. As mais fáceis, né? Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Gente, livro dos últimos que eu li, eu fiquei encantada com a biografia da Elis Regina,
que é uma mulher que eu não conhecia a história dela a fundo, eu tinha outra visão, e muito duro e muito... como é difícil a mulher ter que tratar o seu sucesso, sabe? Quando você faz muito sucesso, é uma coisa muito complicada. Não é à toa que justamente acabou como acabou, e Amy Winehouse e coisas do gênero. Então eu fiquei bem impressionada. Filme, bom, eu amo filme O Piano, eu amo tantos filmes. É um clássico, e eu estava falando né? de mulher, por exemplo, mulher inspiradora. Eu fiquei muito impressionada com o filme da Margaret Thatcher também, que era um filme biográfico, e acho que ela foi uma mulher muito importante para a Inglaterra e um exemplo de mulher na política que é firme e que consegue defender suas convicções, seus ideais, exatamente. Thaísa, muito obrigada. Sem palavras para te agradecer. Obrigada, muito gente. obrigada. Prazer enorme. Foi um prazer. Parabéns pela sua coragem. Não é? Vamos marcar a continuação. E você sabe que, última coisinha, no último Experience a gente trouxe um médico que é presidente do Instituto de Longevidade do Brasil. Ele foi da OMS em longevidade. E como a gente vai viver até os 100, 120, ele deixou a dica que é o seguinte: nunca é tarde para começar e quanto antes melhor. Muito bem, muito bem. Fica a dica, gente. Até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.